Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre funções trigonométricas. Funções trigonométricas são funções que envolvem seno, cosseno, tangente e outras expressões aí relacionadas com essas medidas trigonométricas. Bem, vamos ver aqui como ficaria, né, uma tabela para a função seno de x. Então é uma função que a sua expressão, né, tem essa fórmula trigonométrica seno de x. Vou pegar alguns valores aqui. Se a gente pegar, né, 0, seno de 0 é 0, né? Vamos marcar isso no plano cartesiano aqui. Depois vou pegar π-meios, depois vou explicar por que estou pegando esses valores, né? Π-meios aqui, né, em radianos, então seria 90 graus, né? Então π vale 180 graus, né, só para lembrar, divididos por 2, então 90 graus. Vou falar daqui para frente tudo em radianos, tá, pessoal? Então todas as medidas que eu falar aqui já dá para entender que é em radianos. Então, seno de π-meios vai ser 1, né? Vamos marcar isso aqui no plano cartesiano. Seno de π, 0. 3 π-meios vai ser menos 1. 2π, uma volta completa, então, na circunferência, né? Vai ser o mesmo seno de 0, né? 0. E a partir daí, se a gente for ver, ó, 5 meios é a mesma coisa que π-meios, né? Vai dar 1. Seno de 3π vai dar o mesmo valor ali que seno de π, que vai dar 0. Depois, menos 1, né? Enfim, aí, se a gente olhar aqui na tabela, a gente vê que os valores estão se repetindo, né? 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, e assim por diante. Então, por isso que a gente vai dizer que as funções trigonométricas, elas têm um comportamento periódico, né? Então, elas têm um período, ou seja, aqui o seno, no caso, é de 0 até 2π, né, em que os valores são diferentes, é a senoide que a gente chama, e a partir daí, né, a gente vai ter um gráfico que vai se repetir, a gente vai ter valores se repetindo a cada 2π. Né? Então, de 0 até 2π, a gente tem esses valores, aí, os valores do seno, né, que vão de menos 1 até 1, né, e depois disso a gente vai ter os mesmos valores se repetindo em períodos. Né? Então, se a gente fosse detalhar mais e colocar alguns valores entre esses que a gente acabou de colocar aqui no plano cartesiano, a gente vai ter um gráfico desse tipo aqui. Né? Então, repara que até 2π a gente tem uma senoide. Né? E depois disso, a gente tem de novo a mesma senoide se repetindo, né, infinitamente para os valores positivos, e a mesma coisa também vai acontecer para os valores negativos. Né? Então, um gráfico de funções trigonométricas. Eu vou apresentar alguns aqui, né, só para a gente ver o aspecto visual, na verdade, o formato geral dessas funções. Né? Então, a função seno de x, que é a que eu estava construindo ali, né, então ela continua infinitamente aqui para os valores negativos e para os valores positivos. Repara que vai de 0 até menos 1, né, um valor mínimo aí é 0 e o valor máximo é menos 1, porque, né, os valores da tabela do seno, se a gente for olhar, estão nessa faixa de valores, de menos 1 até 1. A função cosseno de x vai ter um gráfico muito parecido, né, mas com em vez de começar, né, se a gente for pensar em x igual a 0, o seno de 0 é 0. Mas o cosseno de 0 é 1. Então, na verdade, ela vai passar pelos mesmos valores da função seno de x, mas vai ter essa defasagem, vamos dizer assim. Né? Então, ela vai começar já em 1, então ela vai passar pelos valores, o gráfico vai ser muito parecido, mas deslocado. Né? Tangente de x, ela tem esse gráfico, porque a cada período, né, de menos π-meios a π-meios, é o principal ali, né, na origem, ela tem, vamos pegar um período desses, né, um pedaço desses aí do gráfico. Então, se a gente for olhar de menos π-meios a π-meios, ela vem lá de menos infinito e vai até mais infinito. E a impressão que dá é que ela nunca toca ali em alguma reta vertical, se a gente fosse imaginar uma reta vertical ali, ela nunca toca nessas retas aí que ficam próximas, que ficam exatamente em menos π-meios e π-meios. Né? Essa reta, elas têm até um nome, a gente chama de assíntotas. Né? São retas imaginárias que a gente pode colocar ali, retas verticais, que delimitam, né, esse gráfico, essa curva feita por essa função. Né? Então, realmente, em menos π-meios e π-meios, na verdade, não tem gráfico, a curva não toca nesses pontos, ela quase toca, mas não toca, e vai até menos infinito lá, né, seguindo essa trajetória, e até mais infinito. E esse padrão se repete, né,
infinitamente aí, né? Se a gente for pensar nos períodos aí, os próximos períodos positivos e todos os negativos também. Então a gente tem aqui f de x igual a seno de x, e a gente pode pensar assim, mas o que acontece, por exemplo, se eu somar algum valor dentro do argumento? O argumento é o valor que fica ali dentro, né, daquele parênteses ali do seno. Então, seno de x, bom, x é o argumento, está dentro do parênteses. Agora, por exemplo, se eu fizer seno de x mais π, o que a gente tem? Então, a gente vai ter uma translação horizontal, ou seja, o gráfico vai se deslocar horizontalmente, né, conforme o valor que a gente colocar ali no argumento, né? Se a gente somar um número fora da função seno de x, por exemplo, seno de x mais 1, o que vai acontecer? Uma translação vertical. Então, o gráfico vai para cima ou vai para baixo, conforme o número que a gente inserir, né, somar ou subtrair. Se a gente multiplica seno de x, eu estou pegando seno aqui só como exemplo, né, mas acontece coisa semelhante com cosseno de x também, a variação da amplitude. Então vai ficar maior, em vez de menos 1 até 1, vai, nesse caso aqui, como eu estou multiplicando por 2, vai ser de menos 2 até 2, né? E assim por diante. Então a variação da amplitude a gente pode fazer multiplicando um número por seno de x, ou se for o caso, cosseno, né? Só por curiosidade, vou trazer aqui, né, as funções secante, que é 1 sobre cosseno, o gráfico da função cossecante de x, que é muito parecido com secante, só é deslocado, né, que é 1 sobre seno. O gráfico da função cotangente, que é 1 sobre tangente. O gráfico da função inversa do seno, que é arco seno, né? O que seria o arco seno? O ângulo, né, que tem o seno, então, de x, né? Aquele ângulo que tem aquele seno específico, né? Então, essa seria a função inversa do seno, é o arco seno. O gráfico do arco seno vai desse modo aqui. Domínio de menos 1 a 1 aí, né? Porque como os valores da saída do seno vão de menos 1 a 1, então aqui é o contrário. Então os valores de entrada dessa função vão de menos 1 a 1, né? De menos infinito até mais infinito aí a imagem, né? É o contrário do seno, né, na verdade, em termos de função. Arco cosseno de x, né, tem um comportamento parecido, né, com defasagem. Arco tangente de x, né, tem esse aspecto, né? E o interessante, então, das funções trigonométricas é o domínio e a imagem, né? O domínio da função seno, então aqui a gente tem a função seno, né, na tela. O domínio são todos reais, a gente pode colocar qualquer valor, né, na entrada de menos 1, de menos infinito até infinito. Mas a imagem, o que vai sair como resultado de seno de x, pode variar de menos 1 a 1, porque é a tabela do seno, né, que varia de menos 1 até 1. Então esta é a imagem, podendo inclusive ser menos 1 e 1, né? Bom, o cosseno é muito parecido. A tangente de x, ela tem um domínio que, se a gente olhar para a expressão, assim, até parece um pouco complicado, mas vou explicar aqui, né? Então, o domínio da função tangente são os reais, né? Então, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de π meios mais k vezes π. O que é esse k vezes π? K sendo um número real, tá? Olha só, a gente tem os vários períodos, né? A gente viu lá na função tangente que se repete de menos π a π meios até π meios, né? Tem aquele comportamento, né? Vem lá de menos infinito, passa pelo zero, vai até mais infinito, né? Então a gente sabe que não pode ser menos π meios e também não pode ser π meios, mas também não pode ser todos os múltiplos desses valores, né? Então, como é que a gente diz isso, né? Em termos de, olha, cada intervalo de tamanho π, mas que toca nesses valores que são múltiplos, vamos dizer assim, né, de menos π meios e de π meios, então a função não assume valor, ela não pode ter valor ali, né? Então, nesse caso, por quê? Porque se a gente até for pensar, né, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, onde o cosseno é zero, exatamente, não vai ter como fazer a conta, né? Seno sobre zero não dá. Então, é nesses valores que a gente tem, são esses valores que a gente tem que excluir do domínio. Então, x tem que ser diferente de π meios, tá, mas não é só o π meios, são todos os múltiplos deste intervalo, que vai de menos π meios a π meios. Como a gente fala esses múltiplos? Então, vai ser a cada π, né, em cada π a gente vai ter que tirar esses valores do domínio. Então, k vezes π, ou seja, os múltiplos de π, que pegam esses múltiplos aí de menos π meios até π meios, certo?
Então esses valores têm que ser excluídos do domínio porque não tem gráfico ali, não tem função ali, né? Com K, desculpa, K sendo inteiro, né? K é número inteiro, né? Eu falei, acho que K real, né? Mas na verdade K tem que ser inteiro. E a imagem pode ser qualquer real, porque dentro desses valores de menos π a π meios e seus múltiplos, né, κπ, seus períodos κπ, a gente vai ter valores ali da função que vão de menos infinito até mais infinito. Era isso, pessoal. Obrigado.